a igreja vai junto orar, né, pelo pregador palavra, que é o pastor Nilton, né? Aleluia, para nós receber a bênção do nosso Senhor Jesus, pedir aquilo que nós já pedimos para o Senhor, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, a igreja, Senhor, está em oração nesse momento, Senhor, pelo pastor Nilton, Senhor, e vai trazer a tua palavra, Senhor, nessa noite, para a santa igreja, amada igreja, que aqui está, Senhor. O fruto, Pai querido, Jesus querido, da tua palavra, Senhor, Jesus. Possamos sair daqui, Senhor, cheio do teu poder, cheio da tua graça, cheio do Espírito, Pai querido, amado. Sai daqui consolado, Senhor, Jesus. Porque a tua palavra diz, é tudo pela fé, Senhor. E a igreja nesse momento, Senhor, ela está com fé em ti, Senhor, e fé no pastor Nilton, Deus também, que vai fazer a palavra, Pai, do teu filho, Senhor, Jesus querido. Como falou a irmã Terezinha, Senhor, nós não podemos sair daqui como nós viemos, Senhor. Nós podemos sair daqui cheio do teu poder, cheio do teu Espírito, Pai querido, derramando o teu Espírito sobre de cada um, Senhor. Passar daqui com alegria, Senhor, não com tristeza, Senhor, Jesus querido. Ah, Pai, assim nós te pedimos e agradecemos, Deus, a Ti. Muito obrigado também, Senhor, para cada um que aqui está nesta noite para ouvir a Tua palavra. Amém. Uma linda palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem tiver suas Bíblias no livro de Judas, capítulo único, versículo 20 em diante. Glórias a Deus. Aleluia. Mais uma oportunidade que temos de louvar a Deus com a nossa atenção. Porque às vezes penso que louvar a Deus é pegar apenas um louvor, cantar, mas nós louvamos a Deus o dia todo. Quando nós andamos na direção certa, no caminho, quando nós demos atenção à voz de Deus, à palavra de Deus, nós estamos louvando a Ele de todo o nosso coração. Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Então dê nesse momento toda a glória ao único Senhor das nossas vidas, através da palavra. Todos acharam, amém? Misericórdia, Jesus. Amém. Judas, capítulo único, versículo 20 em diante. Glórias a Deus. Perto de qualquer carta. Só tem um capítulo. Apocalipse. Aleluia. Aleluia. Já melhorou. Amém? Acharam? Amém. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia,
com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos e agora para todo o sempre. Amém. Amém? Os irmãos possam colocar sentados no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Essa noite, Jesus já tem falado bem forte ao coração de cada um, eu creio, porque todos aqueles que estavam com os seus ouvidos abertos para que Ele falasse, Ele não deixa de falar, para que nós possamos saber o caminho. Porque é fácil nós dizer, Jesus é o caminho. Mas quem é Jesus? Ele é o Verbo, Ele é a Palavra que se fez carne, e a Palavra é Deus. Então, quando nós estamos ouvindo a Palavra de Deus, é Deus de uma forma se manifestando aos nossos corações para que nós o conhecemos de fato, o conhecemos de verdade. E hoje, através desta palavra, a Epístola de Judas é uma chamada urgente à igreja para permanecer firme em meio à apostasia. Depois de denunciar falsos mestres, Judas encerra com instrução prática para os verdadeiros crentes. Aqui não é apenas um conselho, é um manual de sobrevivência espiritual nos últimos dias. Como eu sempre tenho dito, a Bíblia ela é como uma bússola na nossa mão. Ela é quem nos direciona em todos os momentos da nossa vida. Os irmãos sabem que se alguém em alto mar estiver sem uma bússola, ele não acha mais a terra, né? Ele pode andar em volta e não chega mais à terra. E assim, a Bíblia para nós é como um manual, como uma bússola, como aqui disse o manual. Nós sabemos que todo equipamento que a gente compra vem com manual, né? Um carro, uma geladeira, uma televisão, todos vêm com manual dizendo como deve ser feito para operar esse aparelho. E assim a nossa vida deve também ser conduzido por esse manual que Jesus nos deixou, né? Ele diz, eu cumpri a lei, mas vos dei um novo testamento. E nesse novo testamento, se nós não tivermos inserido, e hoje nós vimos muita gente dentro da igreja que dá um passo para frente e dois para trás. Porque ainda não absorveram os nutrientes da palavra de Deus. Ainda estão vivendo à margem do caminho. Como aquela semente, né? Que caiu à beira do caminho e veio os pássaros e comeram. Assim eles recebem essa semente que dentro da igreja, ou às vezes até em casa, quando leem, quando oram, recebem a palavra de Deus e sai, o diabo vem e rouba. Voltam atrás de tudo aquilo que já caminharam. Amém.
Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Só comigo. Voltam atrás tudo aquilo que já caminharam. Às vezes já caminharam algumas milhas. E porque não deram, de fato, a importância, a devida importância à palavra de Deus, acabam voltando. A palavra, ela diz que aquele que volta é como o cão que volta ao vômito, como a porca que volta ao lamaçal. E nós precisamos que essa palavra seja realmente absorvida por nós. E hoje eu fiquei o dia inteiro praticamente dentro de casa. Só saí um pouquinho para vir dar uma limpada aqui, organizar. E são os momentos que a gente fica em silêncio. Quando a missionária Eliane falava de silêncio para descansar. E esses são os momentos também que nesse silêncio Deus fala e nos faz descansar nele. E é onde a gente começa a meditar, porque muito tem se pregado aqui que nós devemos exercer a fé, a confiança em Deus, a certeza em Deus. Mas na hora que vem o vento, a tribulação, é tão difícil. E hoje eu meditava assim, eu disse, como é fácil ir na frente de um púlpito e pregar para a igreja que devemos exercer a fé. Mas na hora de exercer mesmo, muito difícil aqueles que conseguem. Porque nós ainda estamos numa natureza humana que tem dificuldade de entregar a nossa vida por inteiro nas mãos do Senhor. E se deixar que Ele governe tudo em nossas vidas, sem nós ficar questionando isso ou aquilo. Porque nós não temos nem mesmo a fé e a paciência, a mansidão, a temperança de aguardar o resultado de Deus na nossa vida. Temos dificuldade de esperar Deus trabalhar para nós entender o agir dele na nossa vida. Nós queremos as respostas imediatas. Tem que acontecer, né? No momento eu já quero saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã. E aí a palavra diz que o amanhã não nos pertence. É verdade, Jesus. Porque é o hoje da nossa vida que nós temos que estar atento e colocando nas mãos de Deus, por mais difícil que seja, por mais tenebroso que pareça na nossa vida, que às vezes a angústia, né, aperta, vontade de chorar, de gritar, porque nós não conseguimos saber o que vai acontecer, e não temos fé suficiente para esperar em Deus. Porque se nós tivéssemos fé suficiente para esperar em Deus, nós não sofríamos. Sofria? Não. Mas nós queremos logo que Deus venha e diga para nós, por isso às vezes alguns saem de porta em porta, hoje eu vou lá para Deus falar comigo, hoje eu vou lá para Deus falar comigo, porque ele não tem paciência, ele não acredita que Deus pode estar falando nesse momento aqui, ele quer que se levante um homem, talvez até um falso profeta, para mentir e distorcer uma verdade, mas aí vai acalmar o coração dele pela ansiedade de querer resposta. E nisso é que nós estamos, às vezes, desagradando a Deus.
pela nossa ansiedade, o nosso aperto. Nós aceitamos qualquer verdade, ao invés de confiar na verdade de Deus e descansar e esperar nele. Porque pode ter certeza que nada vai deixar de acontecer ou vai acontecer algo que não seja permissão de Deus. E por que não crer de fato, de todas as nossas forças? E nós temos isso, muitas vezes nós estamos desagradando o nosso Deus, achando que estamos fazendo tudo certo. Às vezes, até pegamos a Bíblia, né? Vamos abrir aqui para que Deus diga para mim o que vai acontecer amanhã. Não fizemos isso? Não temos fé suficiente para esperar em Deus. Não temos fé suficiente para guardar o trabalhar de Deus. Já pensou se Deus dissesse para nós quando vai ser o dia do arrebatamento? Que loucura! Por isso, muita coisa não nos cabe saber antecipadamente. E é isso que nosso ego nos mata, né? Porque nós queremos saber tudo antecipadamente. Até para eu poder chegar aqui e dizer para a igreja, eu já sei. Não é isso? Nosso ego nos mata, nos separa de Deus. Eu quero ser o primeiro a contar uma novidade, né? A fé aqui não é emocional, é doutrinária e revelada. A Santíssima Fé aponta para a verdade pura do Evangelho, aonde nós temos que colocar toda a nossa atenção, confiança. Porque a fé, ela envolve muita coisa na nossa vida. Porque fala de fé, qual é a essência da fé? Porque quando nós temos fé de fato, ela começa a gerar mansidão, temperança, longanimidade, amor. Não é verdade? Porque dizer eu acredito, mas não está havendo frutos dessa fé de que nós professamos. Às vezes nós vimos o irmão aqui, glória a Deus, aleluia, e nunca mais eu me afasto de Jesus, e isso e aquilo. No outro dia o irmão não quer nem ouvir falar de Jesus. Que fé foi essa? Que propósito foi esse? Nega Jesus, dizendo que o ama. Às vezes nós falamos de Pedro, né? Como é que Pedro pôde, andando com Jesus, negar ele, né? E nós que dizemos que ele habita dentro de nós, como podemos negar? Não é ainda pior? É, Senhor, agora. Porque ele andava com Pedro. Hoje ele habita em nós. E se de fato ele habita em nós, nós temos um privilégio muito maior que Pedro tinha. Porque hoje nós temos o governo do Espírito Santo na nossa vida. Pedro não tinha. O Espírito Santo testifica desse nosso Deus dentro de nós. Pedro não tinha isso. Ele andava, ouvia o Evangelho. Mas como nós, né, muitas vezes ouvimos aquele lá um falso profeta, aquele é um profeta de Deus, assim também Pedro ouvia as pessoas dizer, né?
Alguns até diziam que ele curava por Beelzebú, que ele não era Deus. Há pouco tempo a gente fez um estudo buscando entender e aprender mais quem é Jesus. Os irmãos que participaram, lembram que a gente ficou alguns meses e só compartilhamos um pouquinho de quem é Jesus. Porque Ele é tudo, tudo mesmo em nossas vidas. Nós somos apenas o que Ele é na nossa vida. Aleluia. Porque a palavra diz que nós por si só, nós somos pobres, miseráveis, cegos e nu. Não é isso que a Bíblia diz? Desgraçado, isso. Isso, pastor, obrigado. Desgraçado, pobre, cego e nu. E às vezes nós se achamos tão importante, tão grande, tão poderoso, tão valoroso, e não entendemos que se Ele cobrar o fôlego de vida que Ele nos deu, a qualquer momento nós não somos mais nada a não ser pó. Deus de glória. Como ele disse, aquele homem que queria construir mais celeiros para encher e guardar a riqueza para viver regalado. O Senhor disse a ele: todo. Se hoje eu te cobrar o fôlego de vida, o que tens para oferecer? Nós somos apenas esse fôlego de vida que é dele, não é nosso. Aleluia. E às vezes damos tão pouca importância, porque nós buscamos sim a Deus, mas sempre na necessidade, não é verdade? Por prazer, por alegria, por desejo, é tão pouco se buscar a Deus. Mas por necessidade, às vezes vamos longe, né? Alguns investem, porque acha que se ele gastar um pouco, ele vai chegar mais perto. Talvez com o valor de uma oferta voluntária ele chegue mais perto de Deus. Talvez ele consiga atenção, né? Como a gente meditou essa semana aqui, nos profetas de Baal, né? Que gritavam, se açoitavam-se a si mesmo, e o Deus deles estava dormindo, viajando, não sei. Elias ainda zombava deles, né? E assim nós, por não conhecer o Deus que servimos, não conhecer a grandeza de Deus, que diz que não quer que nós façamos sacrifício, mas que nós obedecemos. Aleluia. Por isso foi falado aqui na bússola, no manual de instrução, porque Ele quer que nós caminhemos segundo os seus ensinamentos. Dentro da revelação bíblica, esta fé está centralizada em um só Deus manifestar em Jesus Cristo. Colossenses 2:9, né? A plenitude da divindade está em Jesus Cristo. A plenitude. Não é um terço, né? A plenitude da divindade está em Jesus Cristo. E é por isso que muitos andam perdidos, porque eles não sabem nem mais a que Deus servir, como aquele povo naquele tempo que serviu a diversos deuses, né? Quanto mais deuses, eles achavam mais poder, mais segurança. Não conseguiam entender que o único Deus verdadeiro é que detém todo o poder e toda a glória. E que está em Jesus. Colossenses 2:9. Toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação de Deus aos homens. Aleluia. Ele diz: eu vim buscar um povo para mim
mesmo. Ele não disse que veio buscar para outro, disse? Não, ele disse, eu vim buscar um povo para mim mesmo. Ele não delegou. É Jesus amado, aleluia. Não existe edificação fora da verdade. E esse que é o problema, irmãos. Tem muita gente que está andando longe da verdade e não consegue. Aqui no começo, no mesmo capítulo de Judas, a palavra diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que se converteram em dissolução à graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. É Deus maravilhoso, aleluia, glória. Está escrito. Eu não estou querendo colocar nada dentro de vocês. É a palavra de Deus. Há um único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E por isso muitos continuam negando a Deus quando começam a atribuir parcialidade de louvor a um e a outro. Enquanto a unidade, ele diz, eu não conheço outro além de mim. Não é isso que ele diz? Aleluia. Eu não conheço outro. Se ele está dizendo, eu não conheço outro além de mim. Como posso eu, ser humano falho, achar que posso criar algum Deus a mais na minha vida, enquanto ele diz, eu não conheço outro além de mim? Amém. Glória a Deus, aleluia. Isso mesmo. É isso mesmo. É Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 11 ele diz, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram a contradição de Corá. E a gente sabe, né, que aquele povo no deserto, 40 anos, tinha sempre um grupo que estava sempre tentando contrariar e colocar outras direções, além da que Deus dava a Moisés para aquele povo. E hoje continua. Está cheio de Balaão buscando pelos enganos e as promessas, de Caim atentando contra o seu irmão, de Corá lutando contra os seus irmãos de fé, tirando proveito, né, vendendo até mesmo os seus irmãos a troco de moedas. E assim muitos estão dentro da igreja, atrás de buscar favores, atrás de buscar recompensas, através de se darem bem, até mesmo prejudicando o seu semelhante. A gente vê dentro da igreja, né, às vezes, por lideranças, guerras dentro da igreja, que cada um quer uma posição dentro de uma hierarquia maior. Quando foi que José brigou para ser governador do Egito? Nunca, né? Ele se submeteu à escravidão, humilhou-se ainda mais, para que Deus o exaltasse e fizesse sobre aquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Isso às vezes faz com que nós não alcançamos o lugar que Deus tem para nós, porque nós queremos forçar aquilo que Deus não chamou para nós ser. E assim são aqueles que se introduzem
Mas já antes já estava escrito, né? Porque hoje Deus já sabe quem de nós vai seguir na presença dele e quem não vai. Ele hoje já sabe quem de nós vai alcançar a salvação e quem não. Ele sabe hoje, ou talvez daqui a alguns anos, algum de nós caia, ele sabe que vai cair e por que vai cair. Mas essa não é a vontade dele. Essa é uma escolha minha e sua. Essa é uma escolha minha e sua por não escolher o que é certo, por não escolher o que é verdadeiro, por não buscar andar na direção certa, por se desviar por caminhos que a nossa ambição, nosso egoísmo nos chamam. A igreja que não se edifica na verdade cai no engano. E é isso, irmãos. Só que as igrejas que não se edificam na verdade estão crescendo numericamente. Por quê? Os irmãos sabem? Muitos dizem, não, aquela igreja está crescendo numericamente porque a presença de Deus. Eu não concordo. Ela está crescendo numericamente pelo nosso egoísmo, pela nossa cobiça. Porque nós queremos que nos ofereça aquilo que amassageia o nosso ego. Nós não queremos receber aquilo que nos faz descer, aquilo que nos faz diminuir, aquilo que nos faz voltar atrás, aquilo que nos faz se humilhar, aquilo que nos faz ter humildade e reconhecer que nós precisamos mudar. Sim, papai. Então a igreja não enche, não cresce numericamente, porque nós não estamos dispostos a aceitar a verdade. A verdade que nós queremos é aquela que amassageia o nosso ego. Essa é boa. Essa nós queremos. Essa nós vamos longe. Se disser que tem alguém ministrando lá no Japão, e se você for lá, você volta milionário. Tem gente que vende tudo que tem e vai para lá. Não tem? Tem. E é isso que está fazendo as pessoas se afastarem de Deus. Porque elas andam correndo atrás das coisas materiais, das coisas que agradam a ela. E o Evangelho, ele vai nos desagradar para nos moldar a Cristo, para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Porque a minha natureza humana tem que morrer dentro de mim para que Cristo viva. Se isso não acontecer, enquanto não morrer a minha natureza humana, para que a natureza de Cristo viva em mim, eu vou ser aquele cristão morno. Hoje, glória a Deus, amanhã vou para a balada, vou tomar uma zinha, não vou mais para a igreja, porque isso não leva a nada. Eu oro em casa, mas daí já não ora também em casa. Uma mentira, mente para ele mesmo, né? Nós temos que vigiar, irmãos. Crente precisa crescer na palavra. Glória a Deus, aleluia. Não apenas sentir. Ele tem que crescer na palavra. Ah, eu escutei a palavra, eu senti uma emoção, uma unção. Mas o que a palavra fez na tua vida? Você teve crescimento? Você teve alicerce naquela palavra? Aonde aquela palavra te levou nesse dia? Hoje eu ouvi dizer aqui, né?
que nós não saia daqui do jeito que nós entramos. Isso, mas que nós saímos daqui transformado, renovado pela palavra. Sim, papai. E aí então é certo que lá fora automaticamente começa a aparecer os frutos. Oh, glória. As pessoas começam a perguntar: o que está acontecendo com você? Você mudou. Tem alguma coisa diferente. Você não é mais igual. Você não age da mesma forma. Você não fala as mesmas coisas. Porque a palavra está moldando você. E é automático. Não tem como as pessoas verem. Você não precisa dizer que você está indo em algum lugar. Não precisa você dizer que você está buscando a presença de Deus. Você não precisa dizer que está comendo a palavra de Deus. As pessoas vão ver e vão te perguntar. Porque eles vão ver os frutos diferentes dos que eles viram em você. Não adianta eu dizer: eu sou um cristão, sou filho de Deus, sou herdeiro, e ninguém vê o dono da herança nele, né? Ele herdou tudo não sei de quem, né? Recebeu a herança não sei de quem. Porque o dono da herança não se vê nele. Não tem jeito, né? Orando no Espírito Santo. Não é oração mecânica. É oração movida pelo Espírito de Deus. Aleluia. Eu não sei se os irmãos lembram esse dia que eu preguei sobre isso aqui, né? Que a oração, às vezes as pessoas acham que orar é de qualquer jeito. Eu estou orando, eu estou falando o que eu quero, pedindo o que eu quero, do jeito que eu quero. A oração tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Agora, se eu orar pelo Espírito Santo de Deus, ele não sabe o que eu preciso? Aí eu recebo. Porque ele está intercedendo junto a mim. E aí eu começo a receber. Porque Deus nos concede, que as pessoas ouvem dizer assim: pede e recebe. Não é bem assim. Se você pedir no Espírito, você recebe, porque o Espírito testifica do que você realmente precisa juntamente de Deus. Mas se você, pela tua natureza humana, pedir, você não vai receber, porque você não sabe pedir. E é isso que faz muitos se voltar contra Deus. Porque ele não quer santificar a sua vida. Porque para orar no Espírito tem que santificar a sua vida, né? O Espírito Santo habita em mim, vive em mim, opera através de mim. Mas se eu tenho uma vida santificada, agora essa minha vida está um lixo, como eu posso achar que o Espírito Santo está em mim? Então a escolha é minha. Querer ser atendido pelo reino de Deus, querer receber tudo aquilo que Deus quer nos dar, toda a herança que Ele tem preparado para nós, que a maior herança, o maior tesouro que Ele tem para nos dar, não é nenhum tipo de riqueza, mas sim a vida eterna. Esse é o maior tesouro, a maior riqueza. Na perspectiva da unicidade, o Espírito Santo é o próprio Deus operando em nós. João 14, 18. É o próprio Deus operando em nós. Porque hoje, Deus está em mim e você, buscando resgatar os que estão perdidos ainda. Os que precisam ser resgatados. Porque por adoção em Jesus Cristo se tornamos filhos. E hoje Ele está em nós, próprio Deus, para resgatar
resgatar os que se haviam perdido, que ainda estão perdidos, os que precisam ser tirados dos lamaçais. E como nós podemos fazer isso? Sendo testemunho de Deus para o mundo. Se nós não for testemunho de Deus para o mundo, não há como, irmãos. Esse relógio, acho que ele está doido. Passa muito rápido. Quem não ora no Espírito esfria, sensível à voz de Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. É preciso, irmãos, que nós conservamos o amor de Deus em nós. E conservar o amor de Deus em nós é conservar o Espírito Santo dentro de nós. E para isso, nós precisamos negar tudo que não agrada a Deus. Renunciar tudo que não agrada a Deus. A gente vê as pessoas querer ver a glória de Deus na sua vida, mas não querem negar a si mesmo. Eles querem ver a glória de Deus em si, mas não querem mudar de vida. Querem continuar dando ocasião ao velho homem, à velha mulher, vivendo as coisas que nos afastou de Deus. Porque nós sabemos que o que nos distanciou de Deus foi justamente isso, o pecado. Nós fomos destituídos da glória de Deus. E hoje temos a oportunidade de ser restituído à glória de Deus. E assim mesmo ainda não estamos se dando conta que é preciso nos doar para que Ele faça essa obra e nos levar de volta para casa. Que esse é o plano de Deus, resgatar os perdidos, levar de volta para casa, tirar dos lamaçais, do charco de lodo desse mundo e levar para casa, um lugar onde Ele tem preparado um lugar para mim e você. Onde Ele quer que eu e você passamos a eternidade com Ele, da onde nós não éramos para ter saído. Mas nós é que provocamos ser destituídos da glória. Mas a restituição veio pelo sacrifício, pelo seu sangue, pelo seu amor derramado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos alcançar de novo o caminho de casa. Papai lindo. Oh, Espírito Santo. Ajuda nós, Pai. Abre seu coração. Todos nós queremos, Papai. Muitas vezes nós temos eu não consigo e não conseguimos mesmo, irmão. E Ele quer que nós reconhecemos que nós não conseguimos. Sim, Papai. Ele quer que nós reconhecemos que não podemos mesmo, que não somos capazes, para que Ele possa fazer, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa mudar em nós tudo aquilo que nós não conseguimos. Glória. Então nessa noite diga a Ele: Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Eu quero, Senhor, mas sozinho eu não consigo. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, para me ajudar a caminhar nesse caminho, para que eu não caia, para que eu não saia da Tua presença. Senhor meu Deus, o Senhor nos conhece, Jesus. Conhece, Senhor, nossas fraquezas, nossos erros, nossos acertos. Mas também conhece, Senhor, a intenção do nosso coração, Senhor. E nessa noite, Senhor, colocamos a nossa intenção na Tua presença, para Te servir, para andar na Tua presença, Senhor. Toma-nos pela mão, Senhor, e guia os nossos passos, Senhor. Nos ensina a verdade. Não nos deixa ser enganado pelo nosso adversário, Senhor. Mas revela em nós, Senhor, pelo Teu Espírito, aquilo que é reto aos Teus olhos, aquilo que é verdadeiro, para que nós não sejamos enganados em nenhum momento, Senhor, para que nós crescemos na graça e no conhecimento a cada dia mais, Jesus. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu creio que cada um que está aqui, Senhor, o Senhor trouxe e abriu o teu coração
E nessa noite essa palavra será gravada em seus corações. Serão fortalecidos, Senhor, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos por aqueles que ainda não têm força, Senhor. Queremos pedir também, Senhor, nessa noite, para a irmã Solange, o irmão Miguel, que não estão aqui, não sei por que não puderam vir, mas para que eles não sejam, Senhor, enganados. Mas que o Teu Espírito esteja, Senhor, diante deles, Senhor, para renovar a esperança e a fé nos seus corações, Pai. Aqueles, Senhor, que estejam doentes fisicamente ou espiritual, Senhor, não sei, mas Tu os conheces, Senhor. Dá força a cada um deles, Senhor, ao pastor que está aqui conosco também, Senhor, para que ele possa passar com ânimo, com coragem, esse tratamento que ele está enfrentando para a honra e glória do Senhor Jesus. A cada um, Senhor, que está apresentando nesse momento, Senhor, eu não conheço, Senhor, qual é a sua dor, onde está, Senhor, a sua dificuldade, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está ouvindo o coração de cada um, Senhor, onde ele está precisando de Ti, Pai. E que nessa noite as Tuas mãos estejam sobre eles, Senhor, derrubando toda barreira, todo obstáculo, Senhor, abrindo os caminhos para que eles possam passar. Que seja quebrada toda obra do inimigo, Senhor, que seja tirada toda palavra de maldição, Senhor, que não haja nada, Senhor, que impeça de caminharmos na direção, no Teu propósito, na Tua vontade, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Amém. Cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus.